Estamos aqui para mais um clamor da madrugada. Não desça do altar. Deus ainda está trabalhando em você. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. O problema não é colocar a vida no altar por alguns minutos. O desafio é não tirá-la de lá quando Deus começa a tocar justamente naquilo que não queremos entregar. Nesta madrugada, eu quero pedir uma coisa a você. Não tenha pressa. Não faça desta oração apenas mais um áudio que você vai ouvir. Há momentos em que Deus não quer apenas mudar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ele quer trabalhar profundamente naquilo que está acontecendo dentro de nós. E talvez esta seja uma dessas madrugadas. Nós estamos caminhando por um processo. Primeiro, Deus nos chamou para restaurar o altar. Depois, aprendemos que a oração é a lenha que mantém o fogo aceso. Então, o Senhor nos ensinou a retirar as cinzas, aquilo que passou, aquilo que queimou, aquilo que não pôde ocupar o lugar do novo. E na última madrugada, chegamos a um lugar ainda mais profundo. Coloque a sua vida sobre o altar. Mas hoje vem a pergunta. Depois que você colocou sua vida no altar, ela continua lá? Porque colocar é uma decisão, permanecer é uma renúncia. O apóstolo Paulo declara na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de número 20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma das declarações mais profundas da vida cristã. Paulo está dizendo: existe uma vida em mim que já não pertence mais a mim. Isso é altar. Altar não é somente o lugar onde alguma coisa é colocada. Altar é o lugar onde o direito de posse é entregue. E aqui começa uma das maiores lutas da nossa caminhada com Deus. Nós entregamos e depois queremos pegar de volta. Entregamos os filhos para Deus, mas continuamos querendo controlar tudo. Entregamos o futuro, mas passamos a noite preocupados com o amanhã. Entregamos uma situação, mas algumas horas depois estamos tentando resolvê-la novamente com nossas próprias forças. Entregamos uma mágoa, mas voltamos a conversar com ela dentro da nossa mente. Entregamos nossos planos, nossos projetos, mas ficamos frustrados quando Deus muda a rota. E Deus está nos ensinando nesta madrugada: se você colocou no altar, não retire. Há coisas que Deus só pode tratar quando paramos de controlar. Talvez alguém esteja ouvindo esta palavra agora e dizendo: Senhor, eu entreguei. Mas Deus conhece aquela área que ainda está sendo segurada. Às vezes nós dizemos: seja feita a tua vontade,
mas dentro de nós existe uma continuação que não falamos, desde que a tua vontade seja parecida com a minha. E quando Deus escolhe outro caminho, outra rota, quando a resposta demora, quando uma porta permanece fechada, quando alguém vai embora, quando aquilo que planejamos não acontece, começamos a tirar as coisas do altar. Mas fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer o que eu quero. Fé também é confiar quando Deus decide fazer diferente do que eu esperava. Isso é maturidade espiritual. O altar não muda apenas o que colocamos nele. Escute isso. O altar muda quem permanece diante dele. Nós chegamos querendo que Deus transforme circunstâncias. E muitas vezes, Deus começa transformando o nosso coração. Nós chegamos pedindo: Senhor, muda aquela pessoa. E Deus começa a trabalhar em nós. Senhor, abre porta. E Deus começa a nos ensinar a esperar. Senhor, tira essa luta. E Deus começa a produzir perseverança. Senhor, muda a minha família. E Deus começa mudando a nossa maneira de falar dentro de casa. Talvez o maior milagre que Deus esteja realizando neste tempo não seja aquilo que você ainda está esperando acontecer. Talvez seja quem você está se tornando enquanto espera. Não interrompa o processo. É aqui que eu quero falar profundamente ao coração de alguém. Não interrompa aquilo que Deus começou. Quando o Espírito Santo tocar numa área difícil, não fuja. Quando Ele mostrar algo que precisa mudar, não justifique. Quando Ele pedir perdão, perdoe. Quando Ele pedir reconciliação, procure reconciliação. Quando Ele mostrar um hábito que precisa ser abandonado, abandone. Quando Ele chamar você para uma vida mais profunda de oração, ore mais, responda mais, busque mais a presença, porque estamos preparando o altar. E Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas disponíveis a ter uma mudança, um conserto. Existe uma diferença entre visitar o altar e pertencer ao altar. Há pessoas que visitam o altar quando precisam de alguma coisa, mas Deus está formando pessoas que vivem no altar. Não significa passar o dia inteiro ajoelhado, significa viver consciente. Minha vida pertence a Deus. Antes de tomar uma decisão, Senhor, será que isto realmente te agrada? Antes de responder a alguém, Senhor, como eu devo falar? Antes de começar um projeto, Senhor, essa é a tua vontade, o teu querer para a minha vida? Antes de desistir, Senhor, será que o Senhor já terminou aquilo que começou em mim? Isso é uma vida no altar. E eu quero preparar você para algo. Eu sinto que estas madrugadas estão nos conduzindo para uma profundidade maior. Não quero antecipar etapas, não quero simplesmente criar uma campanha,
quero que nossos corações estejam preparados, porque chegará o momento em que entraremos juntos em um período ainda mais profundo de consagração, de oração e conserto diante de Deus. Mas quando esse momento chegar, eu não quero que você entre apenas porque todo mundo entrou. Eu quero que você possa dizer: eu sei porque estou entrando. Meu altar foi restaurado. Estou colocando lenha, estou retirando as cinzas, coloquei minha vida sobre o altar e decidi não tirá-la mais de lá. Então estaremos preparados. Agora, antes da oração, eu quero pedir que você faça algo. Onde você estiver, feche os seus olhos por alguns segundos e pergunte ao Espírito Santo: o que eu coloquei no altar, mas estou tentando pegar de volta? Talvez seja uma pessoa, talvez seja seu futuro, talvez sejam seus filhos, seus netos, talvez sejam suas finanças, talvez seja uma ferida, talvez seja uma decisão, talvez seja simplesmente o controle da própria vida. Não precisa me contar, mas fale com Deus e diga: Senhor, hoje eu devolvo para o altar aquilo que tentei carregar novamente. Eu vou orar, eu vou clamar aqui. Nesta madrugada, estamos na presença do Senhor. De catalamai, subiarrecamai cantalamaná, sodecai cantole sepatarakatalamanai. Estamos aqui mais uma vez nessa madrugada. Não viemos apenas pedir, hoje viemos entregar. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes colocamos coisas diante de Ti e depois tentamos pegá-las novamente. Entregamos e nos preocupamos, entregamos e tentamos controlar, entregamos e continuamos carregando. Muitos entregam a vida para Cristo e depois querem pegar novamente, mas nesta madrugada nós queremos dizer: Pai, fica com aquilo que colocamos no Teu altar, recebe nossa vida, recebe nossa casa, recebe nossa família, recebe nossos filhos, recebe nossos netos, recebe o nosso casamento, recebe o nosso trabalho, recebe nossas finanças, recebe nossos projetos, recebe nossos sonhos, aquilo que entendemos e também aquilo que não conseguimos entender. Recebe nosso passado, recebe nosso presente e recebe o nosso futuro. Oh Espírito Santo, mostra agora aquilo que ainda estamos segurando, aquilo que não entregamos completamente, aquilo que escondemos de Ti, aquilo que tentamos controlar. Nós abrimos as mãos nesta madrugada e declaramos: Jesus, nós pertencemos a Ti. Trabalha em nosso caráter, trabalha em nossas palavras, trabalha em nossas escolhas, trabalha nos lugares onde ninguém vê. Arranca de nós aquilo que não combina mais com aquilo que o Senhor está construindo e não permita que abandonemos o processo. Quando doer, sustenta, Pai. Quando não entendermos, ensina-nos a confiar. Quando a resposta demorar, mantenha a nossa fé, a nossa chama viva, acesa. Quando tivermos vontade de pegar novamente aquilo que entregamos, lembra-nos, já está no altar. Pai, prepara esta família, prepara esta comunidade, prepara cada coração que está acompanhando estas madrugadas, porque não queremos apenas uma experiência momentânea, queremos uma transformação verdadeira.
queremos chegar ao próximo tempo diferentes de como começamos e que um dia possamos declarar como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os pais nesse dia especial, o Dia dos Pais. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Antes de você sair, escreva nos comentários: eu não vou tirar do altar aquilo que entreguei a Deus. Guarde essa frase durante todo esse dia. E quando a preocupação tentar voltar, diga: já está no altar. Quando o medo aparecer, já está no altar. Quando você quiser controlar, já está no altar. E amanhã continuaremos, porque Deus não está apenas preparando um altar, Deus está preparando um povo. E quando chegar a hora certa, saberemos que estamos prontos para avançar. Não saia do processo, não retire sua vida do altar, o Espírito Santo ainda está trabalhando em nós. Amém.